Neemias, capítulo 7. Sucedeu, pois, que quando o muro já havia sido edificado e já tinha posto as portas e sido estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, mandei o meu irmão Anani e Ananias, chefe do palácio de Jerusalém, porque era um homem fiel e temente a Deus, mais que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto ainda estiverem presentes, fechem as portas e as trancai. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um em sua guarda, e cada um diante de sua casa. E a cidade era espaçosa e grande, porém pouca gente havia dentro dela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então Deus pôs em meu coração que juntasse os nobres, os oficiais e o povo, para que fossem registrados pela ordem de suas genealogias. E achei o livro da genealogia dos que haviam subido antes, e achei nele escrito o seguinte: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos que foram levados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que voltaram a Jerusalém e a Judá, cada um à sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Paróis, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuia e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 845. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.622. Os filhos de Adonicão, 677. Os filhos de Bigvai, 2.077. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arif, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Sefira e Beerote, 643. Os homens de Ramá e de Gebá, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e de Aia, 123. Os homens da outra Nebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuia, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servos do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa,
os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Zefatias, os filhos de Atil, os filhos de Apoquerete e Azebaim, os filhos de Amon, todos os servos do templo e filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais, nem sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se tornara mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e chamou-se pelo nome delas. Estes buscaram seu registro de genealogia, porém não se achou. Por isso, como impuros, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas mais santas até que houvessem sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa consagração junta era 42.360, exceto seus servos e suas servas, que eram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Seus cavalos, 736. Seus mulos, 245. Os camelos, 435. Os asnos, 6.720. E alguns dos chefes das famílias fizeram doações para a obra. O governador deu para o tesouro 1.000 dracmas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes de famílias deram para o tesouro da obra 20.000 dracmas de ouro e 2.200 libras de prata. E o que o resto do povo deu foi 20.000 dracmas de ouro, 2.000 libras de prata e 77 vestes sacerdotais. E os sacerdotes, os levitas e os porteiros, os cantores, os do povo, os servos do templo e todo Israel habitaram em suas cidades. E vindo o mês 7º, estavam os filhos de Israel em suas cidades. Neemias, capítulo 8. E todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram ao escriba Esdras que trouxe o livro da lei de Moisés que o Senhor havia mandado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que tivessem entendimento para ouvir, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença de homens, mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E o escriba Esdras estava sobre uma plataforma de madeira que haviam feito para aquilo. E junto a ele estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias
e Maacéias, à sua direita, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava mais alto do que todo o povo. E quando ele o abriu, todo o povo se pôs de pé. Então Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando suas mãos. E inclinaram-se e adoraram ao Senhor com seus rostos em terra. E Jesua, Bani e Serebias, Jamim, Acube, Zabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinaram ao povo a lei, e o povo estava em seu lugar. E leram no livro da lei de Deus, o declarando e explicando o sentido para que pudessem entender o que era lido. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis, porque todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E disseram-lhes mais tarde: Ide, comei gorduras e bebei doçuras, e enviai porções aos que não têm preparado. Porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas faziam todo o povo ficar calado, dizendo: Calai-vos, que é dia santo, e não vos entristeçais. Então todo o povo foi embora para comer, beber, enviar porções e celebrar alegremente, porque entenderam as palavras que lhe haviam ensinado. E no dia seguinte se juntaram os líderes das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas e o escriba Esdras, para estudarem as palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor havia mandado por meio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em tendas na solenidade do mês 7º. Por isso, eles anunciaram publicamente e proclamaram por todas as suas cidades e por Jerusalém, dizendo: Saia ao monte, trazei ramos de oliveiras e ramos de oliveiras silvestres e ramos de murta, ramos de palmeiras e ramos de toda árvore espessa, para fazer tendas como está escrito. Saiu, pois, o povo, e os trouxeram, e fizeram para si tendas, cada um sobre seu terraço, em seus pátios, nos pátios da casa de Deus, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram tendas, e em tendas habitaram, porque os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, não haviam feito assim. E houve alegria muito grande, e a cada dia Esdras leu o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a solenidade durante 7 dias, e ao 8º dia houve uma assembleia solene conforme a ordenança. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, posto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos toda a sobrecarga e o pecado que facilmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e aperfeiçoador da fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a humilhação, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que não fiqueis exaustos, nem vossas almas se debilitem. Enquanto lutais contra o pecado, ainda não resististes ao ponto de ter o próprio sangue derramado. Mas já vos esquecestes do encorajamento que ele fala convosco como a filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor,
nem te canses de ser repreendido por ele, pois o Senhor disciplina a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não discipline? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois ilegítimos e não filhos. Além disso, tivemos os pais de nossa carne como disciplinadores, e nós os respeitávamos. Por acaso não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, a fim de vivermos? Porque eles, por um pouco de tempo, nos disciplinavam como bem lhes parecia. Ele, porém, disciplina para o nosso proveito, a fim de que sejamos participantes da tua santidade. De fato, no presente, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas sim de sofrimento. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos que foram exercitados por ela. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que está manco não se desvie, em vez disso, seja sarado. Buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai com empenho para que ninguém perca de perceber a graça de Deus, para não acontecer que alguma raiz de amargura brote, seja incômoda e muitos sejam contaminados por ela. Ninguém seja pecador sexual ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Pois vós sabeis que depois, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar para arrependimento, ainda que com lágrimas o tenha buscado. Porque não chegastes a um monte palpável, aceso com fogo, e à escuridão, às trevas e à tempestade, ao som da trombeta e à voz das palavras, que os que a ouviam rogaram que não mais se lhes falasse palavra alguma, pois não podiam suportar o que lhes era ordenado. Se até um animal tocar o monte, seja apedrejado ou perfurado com um dardo. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas vós chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal congregação e à igreja dos primogênitos inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos já aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo testamento, e ao sangue da aspersão, que fala melhores coisas que o de Abel. Tenham o cuidado de não rejeitardes ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que rejeitaram ao que os advertia divinamente na terra, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. Sua voz fez a terra tremer naquela ocasião, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez faço tremer não somente a terra, mas também o céu. Esta expressão, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaladas como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Por isso, já que recebemos um reino inabalável, mantenhamos a graça, e por ela sirvamos a Deus de maneira que o agrade, com devoção e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. E hoje, mais um dia, completamos a leitura bíblica proposta para o dia 216. Obrigada a você que me acompanha. E eu quero pedir o seu like nesse vídeo. Isso vai nos ajudar a levar essa palavra a mais pessoas. Se você chegou aqui no vídeo agora, venha fazer essa leitura conosco. Todos os dias postamos a leitura do texto proposto no plano de leitura bíblica que você pode pegar na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Peço a graça de Deus sobre a sua vida, as suas bênçãos, que você
Tenha conhecimento dessa palavra, que você faça ela transformar a sua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Ele nos permitir.